Fala, beleza? Chegamos no item ferramentas de gestão. Ferramentas para uma gestão eficiente. Eu vou trabalhar com você aqui algumas ferramentas que eu utilizo no meu negócio e eu quero compartilhar com você que são ferramentas simples. Talvez você esteja tendo o primeiro contato com essas ferramentas ou talvez você já conheça. Ah, mas eu já conheço essa ferramenta. Você já a utiliza no seu negócio? Ah, não? Então você não conhece. Você precisa utilizar, gerar resultado através dela, porque são ferramentas altamente eficazes, simples, objetivas, mas eficazes. Eu vou trabalhar com você o PDCA, o planejar, o fazer, o verificar e agir, porque isso vai gerar uma melhoria contínua na gestão do seu negócio. Você precisa ter um planejamento como pilar, a execução como pilar, o monitoramento, a análise como pilar e a correção imediata ou a tratativa dos pontos falhos. Você precisa saber também montar um plano de ação, você precisa também ter reuniões de alinhamento, você precisa também aplicar o feedback. Então, eu vou trabalhar aqui na tela do meu computador o PDCA no próximo vídeo, passo a passo, como é que você vai montar o planejamento e no formato do PDCA no seu negócio. Mas agora eu quero falar para você sobre o plano de ação. O plano de ação é fundamental. Eu falei no vídeo anterior a importância e ali eu trabalhei ali os itens do plano de ação, falei sobre 5W2H, falei sobre SMART, como é que você define metas, como é que você executa. Então eu não vou mergulhar nesse ponto, mas aqui também tem um arquivo para que você possa executar e construir um plano de ação. Só você retornar no vídeo anterior para que você possa ver ali como é que você trabalha a construção de um plano de ação eficaz. Mas agora eu quero falar sobre reuniões de alinhamento. Olha, você precisa ter essa prática. Essa prática é uma prática fundamental para que você gere engajamento com a sua equipe. Precisa ter reuniões periódicas de alinhamento, de atingimento de meta, de acerto de tarefas, de definição de responsabilidade, seja uma reunião de início do dia, término do dia, seja uma reunião semanal, seja uma reunião de prestação de contas. Você precisa reunir o seu time, você precisa se reunir com a pessoa que trabalha com você. Ah, Nicolas, meu negócio é só eu, ok. Então crie o hábito de você fazer um tempo, permitir-se um tempo para que você possa pensar no seu negócio de forma estratégica. Se você está trabalhando no seu negócio apenas para ele funcionar, quem está trabalhando para ele crescer? Então tem que ser você. Você tem que ser o protagonista, lembra? Aí você precisa ter um tempo para trabalhar no crescimento do seu negócio, e isso é gestão. Então você precisa ter reuniões periódicas, reuniões para tratar assuntos específicos, reuniões de alinhamento. Outro ponto importante, se você tem uma equipe, você tem pessoas que trabalham com você, é fundamental que você trabalhe a questão do feedback, que você dê retorno para essas pessoas, retorno positivo, retorno negativo, não importa, mas você precisa dar retorno, não simplesmente chegar com aquela cultura de feedback é negativo, feedback é algo que ninguém quer receber, que é algo ruim, que ninguém deseja. Não nesse formato. Feedback, na verdade, é você reconhecer um trabalho bem feito, é você dar uma devolutiva para aquela pessoa, mostrando que você acompanha, que você monitora o que ela está fazendo. Também é fazer os ajustes necessários no que ela está fazendo para que ela possa ter uma rota alinhada com o resultado que ela tem que gerar. Para que você possa corrigir quando precisa corrigir, acertar o que precisa acertar, mas também motivar, incentivar, impulsionar de uma maneira eficaz, para que essa pessoa sempre esteja comprometida. E para isso você precisa ter contato, para que a aplicação do seu feedback possa ser assertiva. Eu costumo dizer que todo coração tem uma chave. Então, se o seu colaborador, o seu funcionário, o seu parceiro, o seu sócio tem uma chave nesse coração, utilize essa chave. Que chave é essa? É a chave do contato, é a chave da conexão, é a chave do que você conhece dessa pessoa, para que você possa criar a abertura para poder tocar no assunto delicado. Se é um assunto que você vai precisar fazer um ajuste, se é um assunto que você vai precisar reconhecer algo muito bem feito, mas você precisa ter esse ponto inicial de contato. Então você precisa, Nicolas, eu não tenho esse ponto de contato. Se você não tem esse ponto de contato é porque você se relaciona muito pouco com essa pessoa. Você precisa gerar conexão. Conexões são importantes, conexões internas e externas, para que o seu negócio cresça
Então, comece a se conectar, conhecer as pessoas que trabalham com você, para que você possa saber os pontos frágeis e os pontos fortes e assim utilizar ambos da melhor maneira para que seu negócio cresça e desenvolva e que essas pessoas tenham oportunidades de crescer com você, ok? Então, o feedback é uma ferramenta fundamental nesse processo. Vamos lá? Nicolas Beirão aqui em mais uma aula para você, mulher empreendedora, com ferramentas, com estratégias para você crescer, desenvolver e alavancar os seus resultados. Essa aula nós vamos falar sobre PDCA para resolução de problemas, vamos falar sobre metas e vamos falar sobre outras ferramentas que são importantes para a sua jornada empreendedora, para que você possa aplicar na sua gestão e no seu negócio como um todo, ok? Vou compartilhar minha tela para que a gente possa caminhar nesse slide e avançar, ok? Vamos nós então. Enfim, PDCA para crescer, para avançar, para poder definir metas e solucionar problemas. Então, metas, ações, objetivos. O que são metas? Tá? Metas são alvos, são objetivos trabalhados para que a gente possa ter um lugar a chegar, um lugar como destino, uma linha de chegada, e as ações são tudo aquilo que eu vou precisar fazer, executar para poder chegar ao alcance dessa meta, a conquista desse local desejado, desse objetivo, tá? Então, todo negócio, para ele poder evoluir, para ele poder crescer, precisa ter a definição de metas, e as metas precisam ser claras, tangíveis e alcançáveis. E precisa ter ações detalhadas e definidas de quem fazer e o que fazer para poder chegar lá. E é sobre isso que a gente vai trabalhar, ok? Então, antes de mais nada, a gente precisa trabalhar a questão da visão. A visão, como eu falei anteriormente, é o lugar desejado. Eu preciso ver, o empreendedor ele enxerga algo, a empreendedora ela visualiza algo ali, uma oportunidade, ela tem uma visão e ela vai transformar, né, essa visão em realidade. E para isso ela vai definir metas e vai ter que ter ações para poder realizar essa missão, essa visão, tá? Em realidade. Então, eu gosto muito desse texto bíblico que fala assim, ó, Provérbios 23, 7. Porque como imagine em sua alma, assim é. Então tudo passa pela nossa mente, tudo é como eu imagino. Se eu não me permito imaginar, enxergar algo de como pode ser, nunca será. Porque nem me movimentar para isso, nem gerar movimento para isso eu vou gerar. Então, eu primeiro preciso começar a pensar em algo, como será, como é que vai acontecer, quando isso acontecer. Ok, pensei, agora, já que eu já fiz esse caminho neural, agora eu vou tomar as ações necessárias para transformar isso em realidade. Então, começa aqui, ó, assim como você imagina, assim como você sonha, assim será. E para ser, você tem que acreditar, você tem que enxergar, você tem que pensar e tem que executar, ok? Por isso, metas, aqui, ó, eu trago um textozinho sobre metas que eu acho super legal compartilhar com vocês, ó, metas. Ao traçar metas realistas, alcançáveis e com prazos, isso é importante. Meta tem que ser realista, tem que ser alcançável, não adianta ser uma loucura e tem que ter prazo. Prazo para entregar, prazo para executar, senão a gente fica sempre naquilo fazendo, eu estou concluindo e nunca conclui. Você consegue encurtar os caminhos até a realização dos seus sonhos, porque metas são alavancas para que a gente possa avançar. Então, para o negócio crescer, eu tenho que trabalhar com metas. Para que as pessoas possam performar, eu tenho que trabalhar com metas. Todas as conquistas começam com um grande objetivo e metas bem definidas. Seja uma vida pessoal ou profissional, você precisa saber aonde quer chegar antes de encontrar o melhor caminho. E aí, a gente tem esse grande alvo com, né, os dardos mostrando pra gente que meta é exatamente isso. As metas é a visão de forma quantificada. Olha que frase poderosa. Visão de forma quantificada, né? Eu tive uma visão e como que eu pude medir isso para poder transformar isso em realidade, de forma executável, né? Quando nos referimos a uma meta, consideramos
tarefas específicas que devem ser cumpridas em determinado período, como uma etapa necessária para alcançar uma visão ou um objetivo. Então, meta é o horizonte, é onde eu quero chegar, é o local de destino, e as ações são as tarefas que eu tenho que realizar para poder executar isso e fazer isso se tornar real, ok? Então eu tenho que sempre ter na minha visão algo que me estimule, que me mantenha por perto e me lembre de que eu quero ser, do que eu quero me tornar, né? Do local que eu quero chegar. Aí a gente tem o Patrick aí querendo se tornar o Majin Buu, ó, forte, musculoso, né? Eu não tento, eu faço, eu vou conquistar, eu vou realizar, eu vou fazer esses exercícios todos os dias para que eu possa tornar aquilo real, e é possível com disciplina, com constância. Então meta é isso, tá? Então métodos para que a gente possa definir as metas da melhor maneira, de forma correta e eficaz. Existem algumas ferramentas e eu vou apresentar as que eu mais uso e as que eu mais gosto, tá? Eu gosto muito do método GROW, é o que eu mais utilizo. O método GROW, ele vai trabalhar de uma forma muito mais simplificada e objetiva a questão de metas e de alavancagem. Então a gente tem objetivos, realidade, opções, obstáculos e vontade. Isso é muito legal. Então a realidade é onde eu estou agora, o meu estado atual, minha situação. Encarar a realidade para algumas pessoas pode ser difícil, mas é necessário encarar a realidade, entender qual é a sua situação atual da sua empresa, do seu negócio. Porque quando você encara a realidade, você sabe que você talvez não queira mais ficar ali, ou vai se conformar a ficar ali com aquele tipo de resultado. Então eu quero mudar isso agora. Então eu vou encarar essa realidade. E aí, como eu vou chegar lá? São os obstáculos, as objeções, as opções que você tem para poder sair dessa realidade, começar a transformar essa realidade. E aí você vem com a força de vontade, do que é preciso para poder fazer, realizar, o que é preciso para poder alcançar o meu lugar desejado, a mudança que eu quero, para poder alcançar os meus objetivos, que é o local onde eu quero chegar. Então, o que eu preciso ter, aprender, fazer para poder chegar lá? Então, o GROW ele trabalha de uma forma muito simples. Por quê? A palavra GROW, traduzida do inglês para o português, significa crescer. E cada uma das suas ideias forma a base dessa ferramenta de coach que gera o crescimento, estimula o crescimento, tá? Então, o G vem de goals, que é metas, né? Então, a gente vai trabalhar sempre com metas, com objetivos bem trabalhados. R vem de realidade. Então, eu preciso trabalhar a questão de realidade, a minha situação atual, o que eu tenho, o que eu posso fazer, as condições e recursos que eu tenho, o que eu preciso realizar, como que eu posso usufruir melhor desses recursos para mudar a minha situação atual, ok? E aí eu tenho as opções, né, que são os caminhos que eu posso trilhar, o que eu posso fazer, o que eu posso executar para poder, e o que eu devo executar para poder mudar essa realidade. E o W, ele veio aí parecido com os 5W2H, onde é o que, quando e quem, né? O que eu devo fazer, até quando ou quando eu devo fazer e quem vai executar, quem é o responsável por isso. Então ele, de forma bem sistemática e simples e objetiva, ele vai trabalhar nessas questões para que eu possa estipular uma meta. Nicolas, como fica isso na prática? Assim, eu tenho uma meta, eu quero alcançar um faturamento de R$3.000 por semana. Então, qual é a minha realidade hoje? A minha realidade hoje é R$1.000 por semana. Então, eu tenho que fazer o quê? Quais são as opções que eu tenho? Eu tenho que aumentar as minhas vendas, eu tenho que oferecer mais, eu tenho que melhorar o meu marketing, eu tenho que aumentar o meu número de clientes, eu tenho que trabalhar mais. Ou seja, eu vou começar a pontuar as opções que eu tenho para poder chegar a essa meta. E aí eu vou agora definir quem é o responsável por essas atividades, dessas opções, e o que eu tenho que fazer dentro de cada opção dessa, e até quando eu tenho que fazer para que eu possa chegar o faturamento, que é a minha meta de R$3.000. Isso é um exemplo, tá? Sendo assim, existe também uma outra ferramenta que é um pouquinho mais ampla, que é a SMART, talvez seja até mais conhecida do que a própria GROW. O método SMART ele tem a finalidade de fazer
com que as suas metas e objetivos sejam específicos, mensuráveis e atingíveis e realistas e, acima de tudo, realizáveis. Então, o SMART ele vai trabalhar da seguinte maneira: ele precisa ser específico. O que você precisa fazer? Qual é a sua meta? Qual é o objetivo? O que você precisa executar? Tá? Até quando você tem que mensurar? Até quando você vai executar isso? Qual é o prazo? Tá? E perdão, eu pulei aqui, eu fui logo para o quando, né? O quanto, né? A performance, o objetivo tem que ser observável, medido, né? Tem que ser mensurável. Quanto, né? Quanto que eu tenho que fazer isso, né? O quanto que fica isso, né? O quanto que eu preciso fazer disso. Então, eu preciso fazer quantos por cento preciso fazer quantas vezes isso. Então, eu preciso trazer o número real disso para poder saber. Então, não é só definir o que precisa ser feito, mas sim também quantas vezes precisa ser feito, a quantidade, tá? Eu preciso mensurar isso para poder ter isso em números. Depois isso precisa ser algo alcançável, é o como. Como eu vou fazer isso, tá? De que maneira vai ser executado isso? Depois isso precisa ser relevante. Então, para que eu vou fazer isso? Eu faço isso aqui para poder gerar esse resultado que vai contribuir para a realização dessa meta, tá? E quando? Qual é o tempo limite que eu tenho para poder realizar isso? Quanto tempo eu tenho para realizar isso? Qual é o prazo? Então, SMART é isso: específico, mensurável, alcançável, relevante e tempo, prazo, tá? O que, quando, como, para que e quando, ok? Isso é o SMART, é uma outra metodologia para definição de metas. As duas são igualmente boas. Confesso que, dependendo da situação, eu uso uma ou uso a outra, mas eu gosto muito mais da Grow porque é mais prática, tá? Sendo assim, a gente entra no PDCA. O PDCA é um grande ciclo para melhoria contínua e também para realização de problemas. É uma metodologia que proporciona melhora contínua e processo por meio de planejamento e medição de resultados. Então, dentro do PDCA, nós temos o seguinte, ó. A identificação de um problema que está dentro da parte de planejamento, tá? Que é o P. A identificação do problema. Nós temos aqui a localização do problema. Esse problema, a gente tem a identificação, depois a gente localiza mesmo, de fato, o problema está aqui. Eu já identifiquei que existe um problema nesse processo, mas em que parte desse processo? Aqui. Depois eu vou avaliar essas causas, eu vou direto na causa raiz, vou avaliar, o problema está aqui, ó. Existem vários efeitos e sintomas, mas a causa está aqui. Depois eu vou elaborar um plano de ação para poder corrigir isso, e depois eu vou falar sobre plano de ação. Eu vou elaborar um plano de ação para poder corrigir esse problema. Sendo feito isso, definir ações responsáveis, prazos com esse plano de ação, vou para a próxima etapa, que é o D, tá? O D, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse plano de ação em execução, em prática, para poder melhorar aquele problema que eu identifiquei, aquela falha, aquela falta. Então, Nicolas, como é que isso fica na prática? Exemplo, eu vendo um produto, eu faço um serviço de limpeza, né? Limpeza de caixa d'água, pronto. Limpeza de caixa d'água. E aí eu identifiquei que eu estou tendo um atraso, né, porque a minha ferramenta é uma ferramenta antiquada que eu uso. Então isso tem sido um problema. Eu identifiquei um problema, localizei que esse problema é fruto da ferramenta que é antiquada, que eu preciso comprar uma ferramenta nova, e aí eu vou montar um plano de ação. Bom, até o final do segundo semestre eu vou adquirir essa ferramenta, e ela tem um custo. Então, todo serviço que eu fizer, eu vou separar um valor de 10% do serviço destinado para a compra dessa ferramenta. E aí eu entro na execução. A execução seria a separação do destino desse dinheiro para a compra daquela ferramenta, e até o final do segundo semestre, a data final lá para a compra. É importante, tá? Prazo tem que ter data, hora, importante, mês, dia. Não é assim, final do ano, não. Prazo tem que ter data, então eu vou colocar lá, ó, data, a hora, o dia que eu tenho que estar indo comprar esse equipamento, ok? E aí eu vou validar, que eu vou para a terceira etapa, que é a validação. Vou verificar se realmente esse problema foi solucionado com a compra dessa ferramenta, desse equipamento. Poxa, resolveu meu problema, ficou mais ágil,
estou economizando tempo, economizando dinheiro, então a gente está avançando, está crescendo, maravilha, ok. Se resolveu o problema, eu avanço para a próxima etapa. Não resolveu, então eu volto de novo para a execução ou volto para o planejamento, para poder entender o porquê que não resolveu. Porque de repente não era aquilo, parecia que era, mas não era, e aí eu preciso refazer. Mas se resolveu, maravilha, eu vou para frente, aí eu vou para o A. O A é o que? Adote plano aplicado como padrão, ou seja, toda vez que eu tiver uma situação parecida ou similar, eu vou ter essa mesma atitude. Então, eu vou seguir em frente, resolvido o problema, avançamos, melhoramos. Então, o meu padrão agora de solução para esse tipo de problema vai ser essa prática. Então, se todos os meus problemas tiver como raiz a falha de não ter uma tecnologia necessária para a execução de uma atividade, já sei que se tiver, vai ser esse plano de ação, essa execução, essa forma de solução do problema. Se não, eu volto para o planejamento. E assim, eu sigo também para o planejamento, agora como é que eu posso utilizar melhor esse equipamento? E aí vai. Isso é um ciclo contínuo para que eu possa sempre estar avançando e melhorando. Então, eu planejo, executo, verifico e valido. Planejo, executo, verifico e valido, para que eu possa sempre avançar. Dessa maneira, fica mais ou menos assim, ó. Eu vou identificar o problema, vou analisar o fenômeno, vou analisar o processo e vou ter um plano de ação. Tudo dentro do P de planejamento. Depois eu vou para a execução desse plano de ação. Ao executar, eu vou verificar se os resultados estão sendo satisfatórios, tá? Se eu estou feliz com esses resultados, está sendo satisfatórios, e se eu estou feliz. E se está atendendo aquilo que a gente estipulou como objetivo, ok? Se atendeu, eu sigo em frente. Se não atendeu, eu volto para o plano de ação e faço um novo planejamento para executar de novo. Se seguir em frente, ok. Está trazendo a solução, está trazendo a satisfação, os resultados estão legais, estão positivos, eu vou em frente. Se eu for em frente, eu vou o quê? Padronizar essa ação e vou concluir, vou validar, ok? Então, o PDCA é exatamente isso. Eu vou planejar os itens, cada etapa, vou identificar o problema, eu vou analisar o fenômeno, eu vou analisar cada processo, ok, identifiquei, agora vou tomar uma ação para isso. Vou montar um plano de ação de quem vai ser responsável pelo quê e até quando tem que executar. E aí vai para a execução, que é o D. Depois da execução eu vou verificar os resultados se realmente está resolvendo o problema, tá? Se está atendendo a situação. Se estiver atendendo, maravilha, eu sigo adiante, padronizo e valido essa situação. Se não, eu volto para o planejamento e corrijo e vejo o que precisa melhorar. Esse é o PDCA, ok? Plano de ação. Nicolas, como é que eu monto um bom plano de ação? Como é que a gente pode ter um bom plano de ação? Um plano de ação eu gosto muito dos 3 Qs, tá? Que é fácil. E aí a gente vai ter a primeira coluna, que é a data, a segunda, que é o que vou fazer, que é o primeiro Q, a terceira é quem vai fazer, que é o segundo Q, e a quarta é quando, que é o prazo, tá? E aqui eu coloco um status para a gente poder ter um acompanhamento disso, ok? Veja bem, a causa raiz do problema aqui como exemplo para a gente, tá? Não foi definido um responsável para a pesquisa de algumas soluções e avaliar a implantação de um sistema de telefonia. A gente já tem um problema raiz identificado. E aqui eu coloco a data que foi feita a reunião e criado esse plano de ação, que foi no dia 5/6. E aí eu tenho aqui, ó, as ações, tá? As ações que serão feitas para a solução daquele problema da causa raiz. Então é o que vai ser feito. Então, vou pesquisar os sistemas de telefonia, visitar 2 empresas para ver como eles fazem, fazer os processos de negociação com os sistemas escolhidos, uma reunião com os diretores para apresentação e decisão do sistema a ser implantado e acompanhar a implantação do sistema, treinar toda a empresa e as recepcionistas. Ou seja, eu tenho todas as ações aqui do início ao fim, ok? E aí eu tenho aqui quem serão os responsáveis, Joaquim, Marcelo, Maria. Então, definiu quem vai fazer o quê, e aí eu venho, qual é o prazo que foi dado? Ó, o Joaquim tem até dia 30 para pesquisar o sistema e visitar as 2 empresas.
O Marcelo, ele tem até o dia 15/7 para fazer um processo de negociação com os sistemas escolhidos e apresentar já esse processo já fechado. E a Maria, ela tem a reunião para apresentar para a diretoria, para tomar uma decisão e depois treinar toda a equipe, toda a empresa e as recepcionistas. Então, tem até dia 30/8 também isso, tá? E aí a gente tem aí os processos, alguns já foram concluídos e os outros estão em andamento. E aí lá em cima gera um gráficozinho. Vou disponibilizar esse plano de ação também para você, para que você possa usar no seu negócio. Aqui eu tenho um acompanhamento e eu tenho a data do follow-up e o número de ações, tá? Que foram aí o total de 5. E o follow-up ali, quando que a gente vai verificar cada etapa? A gente pode estar botando as etapas, as datas ali. Primeiro follow-up, então, a data vai ser, ó, se o primeiro prazo é dia 30/6, então no dia 25 eu quero saber se está tudo indo bem. O segundo follow-up é dia 30, se isso vai ser entregue a mim da maneira correta, se está tudo ok. Então eu vou tendo acompanhamentos desse plano dentro de reuniões ou de outros métodos que forem de acordo com o seu negócio, ok? Espero ter contribuído de forma positiva para você nessa aula e que tenha sido de grande valia. Essas ferramentas são ferramentas importantes para que você possa mensurar, planejar, crescer e desenvolver, tá bom? Espero que tenha sido positivo e que você coloque em prática no seu negócio, tá? Forte abraço, até a próxima aula.